queridos ouvintes. Nós estamos aqui para mais um episódio da nossa segunda temporada. Esse episódio é mais que especial. Esse episódio vai estar com o título de Sabali, Vestindo-se de África. E nele nós temos a nossa podcast Juliana Pereira. Olá, todo mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia. A Shelida Alves. Oi, pessoal. E eu, Marcos Oliveira, para falar com a nossa mais que especial entrevistada, Mariama. Mariama, pode dar a sua boa noite, bom dia para os nossos ouvintes, para eles ouvirem a sua voz. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Mariama Bintu, muito honrada pelo convite de vocês. Muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos demais, demais. Então, Mariana, para começar a nossa conversa, a nossa primeira pergunta, ela vai ser: quem é você? Como que você se apresentaria para os nossos ouvintes? Como que você se apresenta para o mundo? Enfim, deixar você livre dessa pergunta. Bom, eu me apresento como uma mulher africana que estou morando atualmente no Brasil. Sou empreendedora, sou mãe. E, no momento, coisas que eu gosto muito de fazer, que fazia no meu país também é atuação. Então, parte, sim, atriz. E, às vezes, no mínimo que eu possa, ao máximo tempo que eu possa passar, no ativismo para os direitos de imigração, mulher imigrante e refugiada no Brasil, eu gosto dessas coisas. Então, eu ocupo meu tempo nisso. Agora, a gente vai entrar, depois dessa belíssima apresentação da Mariama, a gente vai entrar no nosso segundo quadro, no segundo momento, que é a Roda de Saberes. Boa noite. Mariama, eu queria te ouvir um pouco mais de como... Você já falou que você se define como uma mulher africana, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e que você apresentasse um pouco o seu país, o país que você veio, né, que foi o Gâmbia, para os brasileiros que não conhecem, porque a maioria dos nossos ouvintes talvez nunca ouviram falar. Se você encontrasse uma pessoa que nunca ouviu falar, como é que você explicaria, apresentaria para essa pessoa? Muito interessante sua pergunta. Como falei, eu nem falei meu país, eu sou gambiana. Gâmbia é um país que fica no West África. Ele é um dos menores países da África, por aí a gente fala é um país pequeno e gigante em história, cultura, tradição. É um dos países mais amáveis, acolhedoras e praias muito, muito lindas é Gâmbia. Além da comida, né? E uma das boas coisas de Gâmbia é você faz 2 viagens em uma. Você está em Gâmbia, mas está em volta de Senegal. O Senegal tem fronteira com Gâmbia por todos os cantos, menos por Atlântico. Então, Gâmbia, eu falo, para mim, um dos melhores países que a África tem. É muito amável, Gâmbia. É um lugar delicioso, maravilhoso de conhecer, que eu falo para os irmãos brasileiros. Tem que conhecer, tem que ir lá, enfim, tem que conhecer. É muito bom. E um pouco essa definição de mulher africana. Como que você se define? Como que é ser uma mulher africana aqui no Brasil? Se você puder falar um pouquinho para a gente também. Tá bom. Ser mulher africana no Brasil, o que te conto? Bom, já a gente sabe ser mulher não é fácil em qualquer parte do mundo, mas ser mulher africana em Brasil, para mim, pessoalmente, eu tento sempre evitar falando para a mulher africana, porque a África é tão diversa, é tão grande, é tão multicultural, entende? E temos etnias, então eu falo como Mariama, eu falo como mulher fulani, eu falo, por exemplo, dentro de fulani também tem tanta diversidade em um país só, então eu falo, cada vez a gente tem que falar, ter muito mais cuidado de falar de África, mas ser mulher africana, cada vez é descobrir, por exemplo, a força que a gente tem, a beleza que a gente tem, a capacidade que a gente tem em adaptar em qualquer lugar, independente seja por bom ou por ruim. Ser mulher africana em Brasil,
conto que não é fácil, porque a gente descobre muitos... O Brasil tem muitos lados muito lindos, positivos. Eu falo, adoro o Brasil, é um país acolhedor. Por aí também, para a mulher negra africana não é muito fácil, por o desconhecimento de nossa cultura, por o desconhecimento do continente africano. E, infelizmente, para muitos países, eu como mulher africana, eu falo, o mundo não tem muito cuidado com falar da África. O África é o continente que todo mundo acha que conhece, que todo mundo tem tudo liberdade de opinar, de falar. Fala a mulher africana como se fosse uma coisa só. Então, dentro de tanta coisa boa, de sair, de se descobrir também, porque a gente desconstrói como mulher africana. Você não é a mesma pessoa estando na África como fora da África. Eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje quando eu estava na África. A consciência e o amor que eu tenho para a África, eu confesso que nasci dentro de África, mas eu não conseguiria definir esse amor que hoje eu tenho, de entender de onde eu nasci, de entender a grandeza da África. Então, vejo a mulher africana como a mãe da humanidade, o ventre que gera a humanidade toda. Nossa, Mariana, é muito linda assim, essa ideia da mãe africana como mãe de todos, assim, que gera todos. E aí, eu tenho uma questão, é porque você falou Fulani, e eu acho interessante falar um pouco, assim, para os nossos ouvintes, né, o que seria Fulani. Eu sei que tem Fulani até de próximo a Guiné, que é próximo, né? Tem alguns Fulanis ali pelaquela região também. Mas se você puder falar um pouco o que seria esse grupo étnico, um pouco, eu acho que seria muito interessante para os nossos ouvintes que não conhecem. Fulani é uma das etnias mais diversas da África, é uma das etnias mais grandes e ele é muito diverso. Ele não só está em Gâmbia, ele está em Camarões, ele está em Niger, ele está em Nigéria, em Gana, em Senegal, em Guiné-Conakry, enfim, ele é como se disse, até eu acho que, se não estou enganada, em certa parte de Somália, por exemplo, tem etnias fulanis. É uma etnia bem antiga, uma dos povos também bem originais, por exemplo, ainda a gente tem o Fulani bem primitivo, que ainda não gosta muito da toda essa globalização de mistura, sabe? Povo que mora na aldeia. Então, ser mulher Fulani também, eu descobri muitas coisas, como falo, quando a gente é jovem, certas práticas, por exemplo, como casar jovem, essa aí é muito características da mulher fulana, a gente casa muito jovem, nossos pais nos fazem casar muito jovem. A gente, dentro de nossas riquezas, por exemplo, eu falo, até eu quero fazer isso aqui, compartilhar isso com os irmãos brasileiros, ou da diáspora, que eu me considero, eu falo os irmãos, que eu os considero eles também meus irmãos, porque até fulanes também foram trouxidos aqui. Então, às vezes, a gente não sabe quem é quem dentro da gente, mas ser fulano é muito especial, como se diz, é um povo muito reservado, não é um povo que gosta de misturar bastante. Hoje, com certeza, pessoa como Mariama é diferente que a família, não são pessoas que falam muito, mas que te falo, riqueza cultural, musical, sabe, joias preciosas, comida boa, é muito com a gente. E hoje muitos países do West África, por exemplo, os presidentes são fulanis, como Nigéria e outros países, Guiné, eles têm essa representação de fulani. É uma etnia bem diversa e uma das características é de pele clara e muito cabelo. Então, é isso. Nossa, a gente tá aqui, os ouvintes não vão conseguir ver, né? Mas é muito bonito ver o sorriso, assim, a felicidade da Mariama quando fala do seu país, quando comenta sobre as etnias, a felicidade que ela tem em compartilhar com a gente isso. E aí, assim, a gente quer te ouvir, né? Você falou sobre ativismo por direitos de mulheres refugiadas, você falou sobre empreendedorismo, sobre adaptação num país diferente. E a gente sabe, né, a história nos mostra que as mulheres, em especial as mulheres negras, sempre estiveram na rua trabalhando, buscando mecanismos de sobrevivência. E a gente sabe que, como o título do episódio, tem uma marca de roupa, né? A gente queria te ouvir um pouco sobre a Mariama empreendedora. Como é gerir uma marca de roupa? Como é que é o processo de pesquisar os tecidos, de pensar qual tecido vai virar o quê? Como é que é esse processo? Muito obrigada. Bom, a Mariama empreendedora, para te falar,
surgiu através de, como a gente fala com o tempo, mulheres imigrantes refugiadas que eu conheci aqui no Brasil, que é Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria das pessoas, nosso maior problema é onde trabalhar, porque existe um preconceito até atrás de o que a pessoa acha de um refugiado e tal, ou simplesmente porque é um estrangeiro. Então, dentro do mercado de trabalho, a gente também é afetado como o próprio brasileiro. Por exemplo, quem tem menos possibilidade de ser empregado dentro do mercado é uma mulher negra, e muito menos uma imigrante com um sotaque, às vezes quase nem fala idioma. Então, às vezes o mais que a gente sai como africanos, como eu falo, eu gosto, por exemplo, de separar isso, e eu não tenho, até eu agradeço pelos elogios, mas eu não tenho como não falar de África com o maior sorriso. Porque isso que o África é. África é acolhedor. Eu tenho tanto amor por essa pátria amada que eu nunca descobri o grandeza que ele é até eu crescer fora. Hoje, o significado de África eu não consigo traduzir em palavras, mas o meu sentimento fala. Quando a gente sai, a gente depara com uma imagem de África que nós africanos não conhecíamos, que é muito estereotipado, de uma pobreza absurda. Eu não falo que África não tem pobreza. E eu não vou sentar aqui para falar, todo africano é rei. Nós somos de uma herança muito forte, nós somos de descendência de reis, de rainhas, de muita riqueza, isso nós sabemos. E também o papel da história também sabemos como nós perdemos. Mas não vou falar que para todo africano é perfeição, nem para todo africano passa por fome. Eu nunca conheci fome que eu conheci o que a mídia vendia ou quando eu saí fora da África. Eu nunca tinha passado por certas coisas que eu passei fora da África. Então, a gente percebe, a imagem colocada por África faz que a gente é um pouco desumanizado. Por tudo que a gente passa, se a gente está passando dificuldade, é normal, mais um negro dentro do... Se você é jovem que tinha outro tipo de... Você cresceu em outros tipos de ideia, não é, como eu falo, não é que não é pobreza, existe riqueza absurda de africano que eu falo. A riqueza africana não se compara com muitas classes que aqui é comparado como riqueza. Mas quando a gente sai, imigrante, realmente, infelizmente, tem um lugar. E esse é o lugar do negro, fora da África. Aonde você vai trabalhar? Como eu falo, eu sou um jovem com outro sonho. Eu queria ser outra coisa, eu não queria empreender, eu não queria vender roupas, eu não queria vender cultura como hoje, até vender cultura de uma maneira diferente. Por exemplo, o que eu gosto, o que eu estudei? Arte, atriz, eu quero ser atriz, eu quero romper, por exemplo, as barreiras, ou por exemplo, o que a mulher não poderia fazer. Eu falo, mulher fulana pode ser atriz, sim, porque não a gente faz. Então, se você sai com esse sonho de imagem que você também vê fora, por exemplo, do Brasil, de futebolistas famosas e de negros de potência, você pensa que talvez pode ser uma oportunidade para você. E, infelizmente, o mercado de trabalho é muito preconceituoso. Chega um momento que você termina sendo tudo e nada, como você fala, Mariama atriz, Mariama ativista, Mariama cabeleireira, Mariama cozinheira, Mariama empreendedora, Mariama mãe, Mariama professora de inglês, que fala muitos idiomas, mas às vezes o nosso financiamento está parado, o nosso vida está parado, a gente quase está pedindo por um prato de comida, e você fala, esses talentos servem de quê? Pensei talvez, e também o que eu vi sempre da África, como se a África fosse um país só, como se a África fosse um deserto de doenças. Eu falava, gente, que absurdo, porque a África faz parte de uma das revoluções de moda, ou seja, a África vive muito de moda. Nesse eu me atrevo a falar de África, não só como mulher gambiana, como um país pequeno, mas a África, porque a gente vive de tendência. A roupa que a gente usa em África, a gente está usando aqui a categoria mais inferior, só para falar na altura que a gente está quando fala de moda. Enfim, só para cortar, como eu vi que a maioria das vezes, às vezes eu escutava do meu amado continente, eu ficava muito revoltada, como assim? Isso não nos representa, ou às vezes, a dificuldade, sobretudo, da mulher imigrante e refugiada conseguir trabalho, me levou a criar Sabali. Era professora de inglês, graças a Deus, teve uma instituição, uma ONG que me abraçou aqui, chamada Abraço Cultural. Fiz Abraço Cultural, fiz
eles falam idioma com refugiados e nesse lugar de aula de inglês. Mas antes disso, vivi com os amigos. Quem queria fazer cabelo, eu fazia tranças para ganhar a vida. Mas sempre, né, com o sonho de crescer. Em 2018, meu irmão estava vendo por aqui. Às vezes, sempre a gente tem essa carência de usar roupa. Eu chamei minha irmã, falei para ela: nossa, a roupa aqui não é como a gente quer, as costuras, não sei, patati, patatá, quero você me mandar muito tecido que eu vou costurar. E ela mandou muito tecido mesmo. Quando os tecidos chegarem, era muito difícil para mim conseguir uma roupa. Às vezes eu fazia atividades culturais, que eu gosto, né? Produções culturais. Aí eu sofria para conseguir a roupa. Chamei, eles chegaram e militava muito sobre a África. Eu falei, talvez isso poderia ser uma combinação perfeita de militar, falar da beleza africana através das roupas, através da imagem, que para mim eu posso compartilhar uma das motivações de querer empreender ou criar uma marca. A representatividade de mulher negra dentro da África e fora da África é muito diferente. A gente não se vê em lugares que a gente quer ver. Você não abre uma revista, você se vê como consumidora também. Então eu quis ir, ou seja, o meu sonho é romper essas barreiras. Cada um é modelo, cada um é lindo, mas sobretudo honrar essa pele negra. Ou seja, que eu tenho muita paixão. Ou seja, poder trabalhar, mas também gerar trabalho para outras mulheres negras. Isso me levou a empreender. O amor por arte, mais uma vez. Olha, Mariama, sua fala é muito potente. Nós estamos muito apaixonados por você. Os nossos ouvintes com certeza vão ficar também. É uma fala que traz muito, eu acho que essa coisa que é compartilhada por nós mulheres negras, né? De saber o que está fazendo, de encontrar caminhos no meio dessas barreiras que nos impõem. Mas você falou no início comigo e com o Marcos, a Shelly ainda não tinha chegado, sobre a origem do nome. A gente queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, porque a gente ficou muito encantado também com o nome da sua marca, e aí que você explicasse um pouco para a gente. O nome da minha marca é inspirado na minha família. Como a gente fala, dentro da África a gente hoje recebe nome normalmente não por muito significado, mas aqui a maioria das vezes as pessoas perguntavam qual é o significado de seu nome? Aí eu falava, nossa, eu nunca parei para pensar, mas eu sou uma jovem que saiu muito cedo, comecei a sair do meu país, eu comecei a sair desde que tinha 18, 17 anos, saindo para entrando para o país. E vivendo fora da África despertou um pouco, não falo que uma consciência grande, porque ainda é uma luta para essa consciência, mas despertou um amor até de reconhecimento de nossos ancestros. Por exemplo, meu avô, ele era senegalês, que imigrou de Casamance, que é norte de Senegal, para a Gâmbia. E eu acho que com o tempo eu comecei a vê-lo como um sábio que nunca pisou dentro da escola. Eu confesso, ele nunca parou dentro da escola, mas era um sábio. Ele era um talento, sabe, tão lindo de admirar. Por exemplo, hoje, sabe, a gente fala, a gente é jovem, não entende. Quando você cresce, anos depois você fala, tudo que vovô falava, tudo que a avó falava, era isso. Então, em nome desse avô, que também me criou como pai, e que minha mãe é a primeira filha dele também, entre as filhas mais favoritas, que uma das mulheres que mais me inspira na vida. E esse sobrenome foi muito presente. No nosso país, a gente leva o sobrenome de nossos pais, ou parte paterno, mas para mim, meu sobrenome é Ba. É muito importante, amo também, mas o sobrenome, o significado da parte do meu pai, que é a minha mãe, que o papel que ele jogou e o tipo de mulher que eu vi minha mãe sendo, lutando, sabe, por direitos que ela nem entendia, mas uma mulher forte que soube o que queria, lutava por ele queria, eu saindo, às vezes me inspirei nisso. Então, sabe, ali, quando eu busquei a significado, eu coloquei no sabe ali em honra de meu avô e minha mãe, mas depois disso, quando perguntavam o significado, quando eu vi, por exemplo, empatia, eu vi acolhimento, e uma frase que eu acho que resume na língua, por exemplo, de Mandinka ou Bambara, que é imortal.
E para mim, nossa história e ancestralidade é imortal. E talvez até transitar num país como o Brasil, de segunda maior população negra, e, enfim, com uma história tão forte, talvez, não sei, é muitas coisas interligadas, mas o Sabali é inspirada ao carinho e respeito que eu teve, que não é que nem eu teve, mas o sentido que a família mostrou para mim. Então, durante esses anos todos, eu estou em busca disso, como honrar essas pessoas. Então, Sabali é simplesmente imortal, empatia, acolhimento, e que nós somos, né, também, como descendentes, como vocês também são, Ubuntu, né? Nossa, é até difícil falar depois da explicação da Mariama, né? Eu não tinha ouvido no começo a explicação, agora eu tô mais fã ainda da marca, sabendo da história. E ainda nesse ritmo de pensar a marca e pensar o empreendedorismo, eu queria saber como é que os clientes chegam até você, assim? Se você tem alguma noção, se já pensou sobre isso, se eles vão pelas estampas que chamam a atenção, como as pessoas chegam até você, se você tem alguma noção disso. E se o público é mais branco, se o público é mais negro, se você consegue dimensionar. Vou te falar, por exemplo, eu preciso ainda estimular meus dons de empreendedora, que eu acho que meu lado ativista é mais forte. Por quê? Eu vou lhe falar por quê. Eu, atualmente, por exemplo, lógico, eu ainda não tenho loja física, mas graças a Deus eu tenho um irmão que nos acolheu aqui, que eu tenho parceria, Sabali e Casa do Nando. Casa do Nando é uma casa quilombo cultural que eu compartilho aqui para vocês também, se não conheciam, para conhecer no centro. Eu estou expondo minhas roupas ali, mas além disso também somos parceiros, como nossa intenção é fazer conexões de africanos e a diáspora. Então, fizemos a primeira semana da África, foi muito, muito bom. Mas, falando disso, eu esqueci o raciocínio da linha da sua pergunta. Você pode me falar de novo? Sobre os clientes, se você percebe que o interesse é nas estampas, é na modelagem das roupas, e se você percebe que são mais negros ou mais brancos, se tem alguma noção disso. Muito bom. Como que eles chegam a mim? Eu comecei a aprender. Uma das dificuldades que eu tive, vou falar, nós africanos, a matéria-prima de toda revolução tecnológica vem da África, mas ainda a maioria está muito atrás quando fala de informática. Isso é um detalhe absurdamente real. Quando eu comecei a empreender, no primeiro momento era muito interessante, porque a gente tinha convite em faculdades, em eventos culturais, mas do nada pandemia. Para quem não tem loja, como que a gente faz? Precisa vender online. Agora, quem não domina essa tecnologia, às vezes é muito bizarro, porque você pode ter simplesmente cliente que não vai entender, se você não entendeu bem como mexer no computador, até a filha te ajudar, ou o irmão, ou qualquer pessoa, fica difícil. Então, a minha maior procura, além de vender em feiras ou atividades, era na internet, mas às vezes, como falo, esse slowdown, por exemplo, desse dominação tecnológica, por exemplo, ou simplesmente a gente não é do área de marketing digital, por exemplo, para impulsar a página, isso termina nos atrapalhando um pouco, mas eu tenho procura de ambas partes. Eu sou procurada por irmãos pretos, e também eu tenho clientela branca, e eu percebo que para a maioria do clientela branca, pelo menos a minha contato, eu acho que para estampa, o colorido, eles são, entende? Por exemplo, nossa, são estampas muito coloridas. Agora, por o lado dos irmãos negros, é representatividade. Então, é uma, como falo também, até vira muito sensível, porque a percepção de uma empreendedora africana e percepção de uma empreendedora da diáspora, sabe, tem percepções diferentes, por exemplo, até lugar de uso, entende, etc. Mas a gente normalmente se inspira, eu imagino, nunca fiz essa enquete para saber em que eles se inspiram, mas a maioria das vezes é ou através de redes sociais, que é o Instagram que eu tenho no momento, mas não vendo direto no Instagram, então a pessoa tem que me ligar, fazer articulação. E eu às vezes, entrar aqui também, começar a falar idioma,
viajar em países por muito tempo começou a me dar uma percepção de como mulher africana dentro da África e fora da África, às vezes, e me levou à paixão de militar. Acontecimento que passei também nesses fora da África também me levou a militar. Então, tem que dividir o tempo. Tem momento que eu não consigo responder cliente, então vira muito difícil, mas eu estou buscando a pessoa para me ajudar a cuidar das redes sociais que eu preciso, porque está caótico. Irmãos, por favor, avisa os clientes se demorar, é sem querer, hein? Que perdoem. Mariama, enquanto você falava, eu dei uma entrada aqui no Instagram e eu fiquei encantada com esse quilombo cultural urbano. Eu não conhecia. E aí você podia falar um pouco pra gente, pros nossos ouvintes, aonde está localizado, e a importância disso, né, dessas articulações que provavelmente são feitas nesse quilombo cultural urbano? Com certeza, tenho muito orgulho de falar de o irmão Nando, né? O nome dele é Fernando Luiz, o criador de Casa do Nando, mas o Casa do Nando virou um suporte, um apoio para muitas pessoas, como Mariama, como muitos jovens africanos, ou também, até sinceramente, para brasileiros, por muitas pessoas quererem empreender, sendo até artistas, mas não tem lugar para exibir seu trabalho. Então, esse quilombo cultural tem uma história muito interessante que eu estou dando a dica. Pode ser o próximo entrevistado, quem sabe vocês podem perguntar. Eu acho que essa história seria muito injusta para eu contar a história dele, mas ele tem uma história fantástica. E o lado bom que eu quero falar dele, que ele abriu o coração quando a gente se encontrou através de uma amiga que me apresentou para eu apresentar minha marca de roupas como Sabali. Quando eu cheguei, falei para ele, cara, eu tenho marca de roupa Sabali, mas atrás de Sabali não é uma marca, é uma ideia. Eu quero conexões culturais, eu quero conexões reais. Então, conexões reais para mim quer dizer que eu vivi no Brasil quase 6 anos. A gente, como africanos e da diáspora, nós somos também passando por certas coisas que são quase a mesma coisa, como colonização. Então, isso tirou esse lado da irmandade, de nós olharmos como pessoas que precisam de um ao outro. Quando começou ele conversar, ele chorou, o sonho dele, ele também já estava buscando isso. E vamos concretizar. E assim que a gente, falei para ele, eu não quero só como marca, eu quero como uma ideia cultural que a gente vai fazer essa conexão África diáspora. Fizemos essas conexões e depois a gente nunca parou mais. Tem todo tipo de oficinas dos irmãos africanos, de oficinas de djembe, de um irmão muito fantástico, artista, ator, percussionista chamado Papi Buba Sek. Tem a irmã Sabrina, que é brasileira, mas também ela faz representação de danças africanas de Guiné-Bissau. Imagina um dos primeiros alunos da Dona Mercedes Batista, o Charles Nelson. Então, é um lugar de peso pesado para ser conhecido, é um lugar de inspiração, é um lugar de combustível para nós conhecermos. Então, tem Dia da África, fizemos a Semana da África, a gente se juntou. A nossa intuição com a Casa do Nando era: a pandemia está difícil. Falei para ele, cara, eu queria eu vejo, porque ele tem uma atividade tudo primeiro semana do mês, ele faz pop rua, e ele faz comida para moradores de rua. Enfim, a Casa Cultural é um restaurante, mas também rola muitas atividades culturais, percussões, danças, enfim, tudo que tem de melhor dentro das quilombas tem lá também. Então, vão conhecer. Fizemos Dia da Arte, conseguimos pagar os irmãos para DJ, enfim, para fazerem coisa. E isso foi uma coisa de coletividade com outros grupos, com outros coletivos. Então, foi muito gostoso. Vamos fazer Dia da África em setembro.
Se esse não saiu, já estamos convidando, venham fazer a Dia da Mulher Africana, que é 31 de julho, mas eu queria que a gente tenha um pouco mais tempo para poder nos caprichar um pouquinho, para nos conhecermos. Então, vamos fazer essa comemoração lá. E é isso, a gente expõe, mas não só Mariama que está lá, tem muitos outros africanos, tem muitas marcas de irmãos brasileiros. Enfim, é um lugar de encontros, quase está virando Nações Unidas. Então, e nós temos projetos de querer levar isso para frente. Então, não é projeto de Mariama, não é projeto de Nando, não é de Sabali, é nossos projetos. É projeto de jovens ou negros ou pretos que têm ideia de querer conhecer suas realidades e suas falhas também. Eu falo, para mim, não é só os nossos, aonde que a gente está fazendo, ou a gente está sendo abusado, mas também aonde que a gente precisa melhorar. Então, Casa do Nando é nossa casa, venham conhecer. Eu não vou deixar nem o Felipe escutar isso. O Felipe faz parte do nosso podcast também, porque o Felipe está querendo marcar o nosso encontro, né? Porque o podcast começou no tempo de pandemia, a gente ainda não se viu pessoalmente. Então, o Felipe está doido para marcar o encontro enquanto nós estivermos vacinados, e está quase todo mundo já vacinado. Vai ter que ser nesse quilombo maravilhoso, porque eu acho que fecha com a temporada, combina com a gente, e eu não consigo pensar em outra palavra enquanto você falava, que é potência, né? Que lugar potente, que lugar, que energia. Só de ouvir você falar, eu já me transportei para lá, já quero estar lá. Acho que o nosso encontro do podcast vai ter que ser lá. E agora, pensando um pouco... Fala, Sheridan. Eu fiz a besteira agora, 10 horas da noite, de abrir o Instagram e olhar o cardápio. Eu tô aqui babando. O encontro tem que ser lá, não tem outro lugar. O encontro vai ser lá e é isso. Não, a Mariama fez super propaganda, gente. Assim, ela falou de conexão, de encontro. Assim, Mariama, super, eu tô aqui me contendo, porque eu preciso conhecer. Ainda mais com um cardápio desse maravilhoso. Não tem como ficar. Vamos fazer rolê. Isso aí eu vi hoje tipo, esse rolê no sotaque senegambiano saindo, é tipo o do karaokê, mas é muito bom lá. E o bom de lá, como eu falo para ele, Nando, o que eu gosto de Nando, a gente se zoa, ele fala, não me chame de outra pessoa, porque eu sou africano. Então, para mim, essa leitura dele como africano é muito especial. Eu acho que ele não tem ideia como, e ele é tão sensível, às vezes. A gente começa a falar dos irmãos, então eu conheci muitas parcerias, não é muitas parcerias, aí eu estou caprichando. Conheci algumas parcerias durante esses 6 anos, mas eu acho que a essência que ele tem como ser humano de entender o que é irmandade, porque a gente fala de muitas coisas que a gente não pratica, e eu também não me tiro disso, sabe? A gente passa por tantas coisas, chega um momento, a gente quase se adoece, mas é muito bom a gente buscar lugares que nos faz bem, pessoas que acrescentam para nós. E eu falo para ele, Nando, eu quero rodar o Brasil inteiro, eu quero fazer esse projeto com todo mundo. Ele fala, vai, é tipo, vamos fazer esses projetos, enfim. A gente é isso, a gente quer fazer isso na casa do Nando, no Seu França, no Ateliê Bonifácio, são todos lugares super dicas que eu dou, tipo, se vocês não conheciam, Ateliê Bonifácio também é um coworking, mas Seu França, que é do Rodrigo França, acabou de abrir agora, e são lugares que ainda do Rodrigo não conheço ainda, mas estou buscando essas conexões de arte, que eu gosto, eu falo, eu vou fazer, eu sou empreendedora, amo, porque empreender ainda não consegui o que eu busco. Não estou nem tanto falando de lado financeiro. O lado financeiro também, porque ainda estamos na luta, mas, por exemplo, esse poder comunicar através da beleza africana, de falar que é tipo, não é sempre só o que foi falado, não é sempre a imagem que foi vendida, é muito mais do que aquilo. E quem sabe, talvez futuramente isso pode abrir umas possibilidades. Para mim, o intercâmbio, o pretexto é começar aqui, mas ele tem que ir para a África. A gente tem que ir. O turismo tem que ir para a África. Não importa por qual país da África. Se é Senegâmbia, é muito melhor para mim. Mas, até o povo só fala de Angola, né? Entende? Eu sou da africana.
Mas eu falo, eu me leio como panafricanista, eu gosto de tudo canto da África. Mas para a diáspora é bom pisar lá, é bom entender, porque a gente pode falar muitas coisas da África. Até às vezes você fala, por que a pessoa então está aqui se é tão bom assim? Mas eu falo, é bom, é muito bom. É muito bom mesmo. Ou talvez a gente não sabia que tão bom era quando a gente estava, porque a gente desvaloriza muitas coisas. Mas hoje eu aprendi tanta coisa, o lugar que eu quero morrer. Ou até se eu morrer fora, eu quero voltar. O meu cadáver é África. Eu quero ser enterrada na terra-mãe. Mas é isso. Lá atrás, quando a gente estava conversando sobre a Sabali, se eu estiver errado, você pode corrigir minha pronúncia, tá? Você falou que não é uma marca, né? Que é uma ideia. E aí eu fiquei pensando um pouco, né? Como essa questão da moda chega pra gente aqui no Brasil, né? Que a gente chama de africana. Não tem, a gente generaliza sobre a questão de moda africana. E eu queria saber como é que você lida com essa questão, se para você isso é um problema ou não é, ser generalizado, e como é que você percebe esse consumo, essa representatividade dessa moda africana na luta contra o racismo. Eu acho que toda ferramenta de luta, quando foi usado positivamente ou devidamente, é muito positivo. Eu acho muito lindo esse boom por exemplo, eu vendo muitas pessoas querendo abraçar essa estética africana, ou, por exemplo, sempre existiu, ainda, por exemplo, para nossos mais velhos, muito mais difícil, por exemplo, manifestar isso. Eu comecei a entender isso quando eu falava, quem pode usar roupa, quem não pode usar. Mas, para mim, eu falo, uma das coisas que eu falo hoje, nós temos bastante, é lugar de atuação, lugar de fala. A gente é muito usado como a obra de trabalho, ferramenta de trabalho, mas não os lucradores de seus suor. Para mim isso incomoda um pouco, porque se for para nós mesmos trabalhar por nós, ou seja, produzir nossos trabalhos, mas uma das coisas que infelizmente eu mais que sei estampas, esses africanos, a maioria das coisas não são produzidas por africanos. Então o lucro não é sempre africano. Para mim, no Brasil, eu falo, deve e cada vez, por exemplo, acrescentar, porque eu de sonho, ou se eu pudesse, a metade do Brasil andaria com qualquer tipo africano, porque é desse tamanho que a África está dentro do Brasil, é desse tamanho que a África fez para o Brasil, é desse tamanho muito mais do que a África trabalhou dentro do Brasil, que ajudou na construção. Mas, por exemplo, a representação positiva da descendência africana ainda falta muito. Porque eu, como jovem africana, que comecei a despertar um pouco a consciência de colocar um mais um, ou tentar desconstruir o que eu entendia quando eu estava na África, ou através da própria educação, ou educação que ele ensina, sabe? Eu falo, não, ou seja, tem uma coisa que a gente precisa melhorar. Então, cada vez a gente tentar lutar para ser protagonista do nosso próprio trabalho, ou seja, eu acho muito interessante. A moda brasileira, por exemplo, até eu falo isso, se eu puder, eu faço design de joias, mas o design de joias, isso é muito inspirado na cultura fulani, porque a gente até tem tipo de brinco, tipo de vestimenta, isso é muito de muitos países africanos e muitas etnias. Cada etnia tem seu tipo de joia, vestimenta, noivado, enfim, etc. E eu queria comunicar, usar esses joias para comunicar com a descendência, de quanto que nossa imagem foi banalizada, de quanto que eles nos tiraram da nossa cadeira de realeza, sabe? Então, para mim, é super interessante a gente começar a empreender, porque até você vê aqui, eu vejo músicos muito talentosos, você vai na feira, você vê a pessoa tá vendendo outra coisa, isso te fala também a desigualdade e a dificuldade que a gente tem dentro dos mercados. Mas a moda é uma ferramenta muito positiva, porque a gente não tem que ter medo, por exemplo, de poder querer ser forte, de querer parecer forte, porque sempre fomos. Não fomos de descendência de tronos de muita riqueza, de ouro, de prata, de tudo pedra preciosa. Então, o que foi tirado da gente foi decorado por outros lugares. Então, a gente tem que resgatar esses poderes, também nos sentirem que nós também somos merecedores, nós também queremos viver melhor. E isso não é porque é ambiciosa,
ou qualquer coisa. A ambição faz parte do ser humano e a gente tem que ter ambição uma vez que estamos dispostos a trabalhar. Mas cada vez o cinema brasileiro também, eu falo, a gente precisa abraçar essa estética africana, mas não do lado ruim, porque o lado ruim sempre foi falado. Mas hoje, como usar o lado positivo, que uma criança da favela também possa se enxergar. Por exemplo, falar, eu quero ser assim, ou eu também faço parte disso. Então, a representatividade com moda, com joias, com beleza é muito fundamental. Até as melhores mulheres mais lindas do planeta, por exemplo, que supostamente são representados sendo brancos ou como fosse, são africanas. Então, isso a gente não pode perder, sabe? Acho uma ferramenta muito interessante de luta, mas não como banalização. É de dar força, é de dar poder. E, sobretudo, essa imagem de mulher negra, sobretudo. Homem e mulher negra, mas, sobretudo, mulher negra. Porque o Latinoamérica, a imagem de mulher negra já é uma escrava, ou a imagem de uma empregada doméstica. O que nós, em África, conhecemos mulheres de outro tipo de força estética, financeira, que eu acho faz muita diferença em crescimento de autoestima de qualquer povo, sabe? Então, ao longo da sua fala, você falou dessa questão de como que a África é um polo de revolução na moda, né? De como que a África tem várias tendências, várias inspirações, de como diversas etnias se apresentam com joias, com vestimentas. E essas imagens, elas não chegam para a gente, né? Justamente por essa estrutura racista que nos impede de conhecer o lugar de onde nós viemos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco isso e de que forma a presença de africanos aqui, como você da sua marca, esse quilombo cultural, permite que nós tenhamos contatos e acessos de algo que a estrutura racista não nos possibilita. Ficou claro, mais ou menos? Quando eu morava na África, o mais jovem que eu era, por exemplo, cada evento a gente tem roupa. E dentro de eventos africanos, coisa que não acaba. É evento por aniversário, é evento porque alguém teve nenê, é evento porque é matrimônio, de irmão de tal fulano, é evento por uma coisa, é evento por outra coisa. Então, sempre temos momentos, e também como a gente usa muitas estampas africanas, e como falo, não é o mesmo tipo de tecido africano que é conhecido aqui. A gente tem outros tipos de categoria de tecidos que, às vezes, também dependendo como se diz, da riqueza familiar, a pessoa pode comprar ou não. É como aqui também. Mas aqui você pode entrar numa loja onde você compra uma roupa, tem G para uma pessoa, tem GG para outra pessoa. África, o nosso modo, a maioria 90 ou 95% para as pessoas é feito baixo da medida. Você que faz a sua moda, você que vai. Quando a gente, eu, amiga, cada quem faz sua combinação. Você vai numa loja, você fala, quero esse tipo de tecido, a outra pessoa quer outro tipo. Você escolhe o tipo de combinação, que tipo de aplicações que você quer dentro, se vai ser bordado, que tipo de linhas de bordagem. Então, tudo isso a gente tem lá. Agora, por aqui, por exemplo, o que eu quero dizer, por exemplo, que eu não vejo de tendência? Aqui a moda é a estampa de tecido. Esse tecido Ankara que a gente tem, que se chama capulana, alguns vai mudando conforme o idioma das pessoas. São tecidos que eu falo, são lindos, são usados, mas a maioria das pessoas de classe média africana não usam, entende? De classe média baixa para a pessoa pobre usa, mas tipo classe média alta, o tipo de roupa que eles usam são outra. Então, todo momento chega tendência, chega pessoas que lançam novas modas, tanto costureiros, tantos estilistas, etc. Então, esse tipo de vivência lá, a gente não tem aqui. A gente sempre está indo por um evento, por exemplo, que a gente precisa vestir conforme o evento. Então, quando a gente vai nesses eventos, a roupa que a gente usa é diferente. Às vezes, de nada, por exemplo, pode chegar um tipo de corte de blusa que todo mundo quer, ou quem tem financeiro para poder fazer, pode usar.
sabe? Mas aqui é diferente, porque até para a maioria, segundo, é caro. É lido como caro, entende? Mas a gente vive desse transformações de tendência o tempo todo, por também festas, ou seja, eventos culturais que a gente tem, ou também até por práticas, sabe, por tradições, por rituais que nós temos dentro das próprias etnias ou famílias, a gente usa aquele tipo de roupas. Mas eu hoje, como que eu posso fazer isso? Ou como que eu quis trazer isso nos jovens africanos aqui? Eu sempre quis muito essa vivência com os irmãos da diáspora. Para mim não é, é africana, a gente tem um irmão africano ali, ou a gente encontra, faz evento junto e tchau. Não, para mim é viver, para mim é se reconectar e entender o que a gente perdeu ao longo disso. Não só o que a gente tem conjunto em esses anos. Então, para mim, a moda, talvez, como que eu posso usar? É comunicar, vestindo, falando o significado disso, que é momento eu usar, ou quem sabe, futuramente um youtuber que eu vou fazer isso através de redes sociais, porque é a maneira de, talvez, alcançar mais gente, porque eu não poderia compartilhar isso como eu queria. Mas talvez isso poderia ser dessa forma, talvez através de redes sociais, roupas, significado, momentos de uso, etc. Comentar aqui isso que a Mariama falou, eu fiquei pensando como é contrastante, e é legal ela colocar isso também para os ouvintes, em relação a fazer sobre medida ser comum, ser normal, né? Ser, tipo, o padrão lá. E aqui, não. Tipo, o fazer sobre medida aqui geralmente é caro, e é uma coisa assim, uma coisa muito especial, uma coisa assim muito específica. Eu pensando aqui agora rápido, a gente consome muito, acho que é fast fashion que fala, né? Tipo, a blusinha é você, e se você chegar na rua vai ter mais 15 com a mesma blusinha, o vestido também. E aí, assim, é comum, né, de chegar num lugar e tá todo mundo com a mesma roupa. Eu achei muito interessante isso que você colocou de ser normal, assim, ser cotidiano de fazer roupa sob medida. Só isso, pode ir, Ju. Então, Mariama, você como uma mulher negra, acho que as mulheres negras compartilham de muitas questões, né? E a principal é essa de ser multitarefas, de desenvolver muitas atividades. E você falou lá no começo, quando você se apresentou, sobre a Mariama que é empreendedora, sobre a Mariama que é atriz. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre a Mariama mãe. Como é que você concilia a maternidade com essas atividades todas que você tem, que te envolvem enquanto empreendedora? Você faz curso 2 vezes na semana. Como é que a maternidade aparece para você? E como é que é ser uma mãe no Brasil, né? Uma mulher negra, africana no Brasil. Mãe, né? Faltou mãe. Mulher negra, mãe africana no Brasil. A cultura africana, por exemplo, a gente tem algumas criações de base familiar que é muito gostoso. Eu tenho uma filha que eu teve na idade de 16 para 15, 16, 17, por aí. E hoje é uma jovem, né, que está crescendo, sabe? É adolescente, sabe? E a diferença entre África e aqui criar uma pessoa, a estrutura familiar africana ainda é muito sólida. Eu acho que uma das melhores coisas que a África tem é base familiar, onde a gente cresce também em uma casa lotada de primos, primas, tios, enfim, família bem grande. E aqui, de um momento a outro, isso muda, isso mudou para mim. É uma pessoa que cresceu com primas, que cresceu... Porque uma das coisas que eu queria falar de coisa gostosa de Gâmbia é a convivência que as etnias têm, independente de quem é da mesma religião ou não, quem é da mesma religião ou etnia ou não, a gente tem uma convivência muito gostosa, de muito respeito, de muito, como se diz, de muito troca e muito compartilhamento. A gente compartilha bastante. Agora, por aqui, a criação é diferente. Você vê, nos nossos países, você vê 10, 20 pessoas quase no mesmo prato de comida. Aqui é cada quem com seu prato. Então, essas transformações no começo são meio chocantes para nós. A solidão bate muito forte.
a escola, o costume que as escolas têm e o dia a dia do próprio jovem negro, a referência que nós temos. Então, como mãe, é muito preocupante. Eu falo para você, o mais que eu morei dentro da África, quando eu saí, coisa que eu vejo, eu sou refugiada, estou em situação de refúgio, por exemplo, refugiado que a maioria das coisas eu escondo, eu coloco o que eu quero, ou pelo menos o pouco que eu posso compartilhar da minha vida, ou muito que eu compartilho, eu acho, compartilho demais. Mas a gente percebe, com o tempo, a gente perde muito a autonomia, a gente perde quem nós somos. Não é mais Mariama, não é mais a empreendedora, é a refugiada. Entende? Por exemplo, onde tudo, ser atriz, ser empreendedora, ser professora, ser mãe, ou seja, termina sendo menos potente que uma refugiada. Por exemplo, a refugiada, que não sei, a refugiada. Então a gente perde a identidade. E se você sai, se você é refugiada ou estrangeiro, ou qualquer pessoa, você sai, você espera o melhor, ou estar num melhor lugar do que você estava. Melhor lugar não é um país que é mais desenvolvido para você. Melhor lugar é a condição que você tem dentro desse país. Entende? Para mim é isso. Então, dentro da África, você vai crescendo, você está criando uma jovem, por exemplo, com tudo essas culturas que às vezes não compartilham, mas você como jovem já entendeu o peso da educação, você está sonhando por ser um doutora, por um ministro, por não sei que coisa, e você cria seus filhos assim. Você vai ser advogada, você vai ser atriz, vai ser qualquer coisa. Aí, quando você chega nos outros países, sobretudo da diáspora, a nossa realidade é muito chocante, é assustador. Entende? Por exemplo, como a gente fala, o lugar do preto. Para mim, a leitura que eu faço hoje, eu não é falta de humildade, mas eu falo com todo respeito. Eu não quero a vida que minha mãe viveu. Se minha mãe foi, por exemplo, ama de casa, eu quero ser ama de casa, mais ministra da educação, se eu quiser. Entende? Então, eu espero, o mínimo que eu desejo para minha filha é ministra da educação, mãe de casa, mais o futuro presidente da Gâmbia. Para mim é esse tipo de pensamento que eu tenho. Então, eu não penso viver menos que aquilo. Então, viver aqui nos assusta, porque qual é o futuro nosso, ou qual é o futuro que espera nosso filho? Às vezes isso é uma dilema, mas falando disso, eu agradeço bastante também a oportunidade que eu teve aqui. Minha filha eu trouxe aqui em 2016, ela acabou de fazer 18 anos, é uma moça linda, é uma neguinha maravilhosa, cabeluda, maravilhosa, é linda, minha preta é linda demais, inteligente pra caramba. Eu consegui uma bolsa aqui em escola americana, chamado Our Ladies of Mercy, ou Nossa Senhora da Misericórdia, a abreviação é OLM. E a experiência foi muito positiva, porque é trazer uma menina jovem da África, que a minha maior preocupação era ela continuar, porque é uma menina que tem umas ótimas notas de onde ela vem, ela teve uma formação de base educação muito boa, por aí eu estava preocupada para minha família não colocar ela casar cedo. Aí eu trouxe. Ela estudou aqui 4 anos nessa escola, Our Ladies of Mercy, acabou de fazer ensino médio e a notícia eu compartilho com todos os seus ouvintes, preto, preta, ou seja, branco, ou quem se inspira em vocês, quem consome o lado bom das coisas. Ela acabou de sair da escola, ensino médio com 3 faculdades entre Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Para mim isso foi no meio da pandemia. E ela estudou com muita dificuldade, sabe? Morava em Cabo Sul, entende? Na Baixada, para vir estudar em Botafogo. Mas eu falava para ela, por exemplo, você tem que entender só uma coisa. É um lugar que você vem para formar e para se transformar. Esse é o objetivo. Ou seja, não é... Porque é uma escola, por exemplo, que não todo mundo pode pagar numa escola americana, talvez uma escola bilíngue. Mas a escola abraçou muito bem, sinceramente. Ela teve uma oportunidade muito bacana, porque eu falava para ela, você sabe quem você é, e essa postura também vai fazer a diferença. E ela terminou também, né, militando dentro da escola, no sentido educando, porque é como transformando muitas pessoas através do que as pessoas imaginavam da África.
você vive no imaginário, a gente é real e a gente reeduca. Então, ela hoje, graças a Deus, se der certo, que eu acredito que vai dar, outro lado triste para mim da educação, o caro que a educação é. Eu não acho que a educação deveria ser tão cara. Trouxe uma realidade, eu falei como pessoa que milita, uma detalhe que foi uma espancada para mim. Eu cheguei aqui, quis estudar, consegui bolsa, estou fazendo faculdade de Relações Internacionais. Por aí, quando ela começou a escola, eu nunca imaginava, o que eu falava para ela, tem que estudar para tirar nota boa. E ela tirou umas notas muito legais, notas muito boas. Mas moral da história, ou seja, ela não aplicou por bolsa, lógico, porque eu não tenho no momento esse dinheiro. E hoje a gente precisa, como ela fala, mãe, eu estudei muito para não expor minha vida, tipo, pedindo ajuda. Eu falei para ela, eu sei, e isso também, eu lutei muitos anos para você não passar por isso, porque eu queria poder ter essa possibilidade de pagar a sua escola sem 2, 3 pessoas souberem. Mas, infelizmente, a realidade que a gente está e onde a gente está, a economia está ruim. A pandemia não está ajudando, o país está difícil para os próprios brasileiros. E a gente está fazendo uma vaquinha online para poder conseguir isso. E ela quer estudar em Canadá. E eu estou sonhando junto. Nossa, parabéns, Mariana. Maria. Parabéns. Vou só falar, eu não sei que tão boa mãe que eu sou. Ela que pode falar isso. Mas, como eu falo, porque ser mãe estrangeira dentro do Brasil é muito difícil. Ainda você quer fazer um pouco de ativismo. Por exemplo, se você quer ativismo no sentido, é voluntária, eu não sou pago, eu não tenho contrato, eu não tenho um ONG, mas eu sou voluntária, por exemplo, de poder, como que eu posso lutar para aliviar um pouco para os outros. E isso também leva tempo, sabe? Isso também exige bastante. E isso me desfoca. Esse lado também que impede um pouco o crescimento do Sabali é isso. Eu não consigo focar 100% porque tem que dividir, sendo mãe, tem que dividir, por exemplo, atendendo a necessidade de certos irmãos na comunidade por documentos ou por cestas básicas, que com a Casa do Nando a gente fez essa atividade para doar cestas. Enfim, não é fácil, para te falar, não é fácil, sinceramente, mas estamos ali, estamos na luta. Eu ia te parabenizar pela sua filha e também te agradecer já por esse episódio, que foi uma aula para todos nós, assim. A sua fala é muito potente, eu tô até repetitiva de tanto que eu falei potente nesse podcast, mas é porque foi muito bom te entrevistar. O nosso podcast ele tem uns quadros fixos, que é o Quem é Você, o Pega Visão. Os meninos que não estão presentes, mas a Alice e a Carol vão me matar, mas eu vou estabelecer hoje um quadro novo nessa noite, que é Quem Te Inspira, sabe? Eu acho que isso tem que entrar em todos os podcasts a partir de hoje. E eu queria finalizar a nossa entrevista te perguntando quem é a pessoa que te inspira, assim, para você escolher quem você quiser, para a gente poder finalizar nosso bate-papo de hoje. Eu, Mariana, mais jovem, daria qualquer nome. Dava nome, você sabe aquele... Quem que te inspira você? Porque ouviu nomes, aí você fala nome e tal. Mas eu acho que quem me inspira, eu tenho que escolher mesmo, é difícil, mas a minha inspiração vem da minha mãe e do meu avô. Eu acho que essas 2 mulheres na minha vida foram muito fortes. Meu avô, para casa, ela acabou de falecer a semana passada, mas essas mulheres são muito inspiração para mim. Eu falo, eles trouxeram uma coisa até um pouco não tão boa. Eu sou tão optimista que eu sou a pessoa que posso falar como se está tudo bem. É porque também, no fundo do coração eu falo, está tudo bem. Eu sou descendência ou se não sou a pessoa descendência, eu sou a herança mais positiva da planeta. E que é isso que o negro é. Com o tempo a gente perdeu o que nós somos. Mas só de ser negro já é uma herança muito potente no mundo. E eu falo, às vezes, a potência, porque quando a gente é oprimida tanto, a gente até entra no auto-ódio, que às vezes qualquer coisa nos incomoda, sabe? Talvez, se você vê uma negra empoderada, nossa, a pessoa se acha.
como a gente fala, temos que se achar, sabe? Temos que se ver como que nós somos potentes. E pegar a visão para mim seria, nós reconhecemos como África e a diáspora saber que nós temos uma avó em comum. E que a partir de lá, 3 filhos lá, fizeram filhos lá e fizeram filhos para cá. E nossa história em comum que tem, não tudo que foi vendido para nós a gente tem que consumir. Nós também, a nova juventude, temos que usar o jogo de razão para poder entender certas coisas, porque nossa história foi muito manuseada, foi muito manipulada, fatos distorcidos, e hoje nos ajudaram a reproduzir tudo, sabe? Onde hoje nós mesmos quase impedimos o nosso próprio crescimento. Mas pegar a visão é que saber que o Ubuntu não é só uma fala, é uma prática. E que se você praticar o Ubuntu, o nosso mundo não tem outra, a gente domina, porque nós somos o melhor que o planeta tem. Nós somos a herança do que o melhor a planeta tem. África e o bônus, por exemplo, em Latinoamérica, é a potência mundial que o mundo precisa. Somos pessoas que alimentam a humanidade, mas a gente ainda falta conhecer quem nós somos, porque tudo nos indicou que nós somos inferiores. Então temos uma luta com nós mesmos, e saber que a gente nunca foi inferior a ninguém, e que eu falo para todo nosso descendente negro, nunca aceitem a palavra que foram descendentes de escravos. Que ninguém nasceu escravo, então ninguém é descendente de escravo. É isso. Nossa, a cada resposta que a Mariama vai dando, a gente vai ficando mais apaixonado, né? A gente vai ficando mais encantado com tanto, assim, acho que sabedoria mesmo é a palavra, assim. A Ju falou que foi super potente, a gente realmente aprendeu muito, valeu muito a gente insistir nesse episódio, a gente tá apaixonado, assim. Então, a gente encerra aqui a nossa roda de saberes, nossa conversa, assim, mais perguntas e respostas, e a gente vai pro nosso quadro. E como o VT gosta de dizer, o quadro queridinho dos nossos ouvintes, que é o quadro Pega a Visão. E aí no Pega a Visão, Maria, a gente quer que você indique algum filme, algum livro, alguma música, algum lugar, como você já indicou a casa do Nando, que vai ser com certeza um Pega a Visão que a gente vai divulgar. Você indica alguma coisa que você esteja vendo, ouvindo, fazendo, que você acha legal que nossos ouvintes conheçam. Gente, muito obrigada. Para mim, eu falo, é muito gratificante conversar com jovens. Eu sou jovem também, eu não tenho 40, nem 50, nem 60. E eu vou chegar a 100 anos, eu quero ficar aqui em 15 anos, sabe? Mas eu falo, a gente está vivendo momentos muito gostosos, por exemplo, da nova juventude, também desse coisa de fala. Eu acho que pegar a visão para mim já dá parabéns para vocês também pela iniciativa que vocês têm. Eu vi, a gente precisa se ouvir bastante. A gente precisa se tolerar bastante. O que a gente tolera nos outros, o que a gente se entrega para os outros, o que a gente doa para os outros, se a gente doar por nós mesmos, as nossas vidas sempre vai ser melhor. Então a gente precisa se enxergar, a gente precisa se amar. Eu não sou perfeita de jeito alguma. Eu sou ser humano em todas as suas versões, que também está em suas construções. Tenho meus próprios B.O.s, como a Lumena disse, para assumir, sabe? Erro, mas dentro dos erros, eu acho que uma coisa que foi muito gostoso para mim nessa trajetória de vida é um pouco autoconhecimento. Por exemplo, quem eu sou como mulher africana, que eu quase não levava muita coisa séria, mas cada vez eu comecei a ter uma consciência de querer abraçar os meus. Os meus fazem parte a partir de amigos bem boas, ou qualquer ser do bem que gosto de seres. O bem, cada quem interpreta do seu jeito. Mas os meus, que é da minha descendência que é esse afro-brasileiro, afro-peruano, afro-africano, e tudo pessoa que leva afro faz parte da gente. Para mim, pegar a visão, uma sugestão, eu acho que eu falo o África, sobretudo o West África, tudo o continente africano tem muitas coisas para ensinar e a gente vamos correr atrás de nossos ancestros, ou seja, vamos tentar desconstruir um pouco a educação que a gente foi ensinada a vida toda, ou seja, de ter só um tipo de olhar. Porque o sujeito, Gâmbia tem uma personagem muito interessante. Para mim, um orgulho que é Kunta Kinte,
Kunta Kinte é nativo de Gâmbia, para ser solvente. O Alex Hale, ele fez um livro chamado The Root, Raiz, que virou um ministério Raiz. É uma sobre escravidão, mas para mim a resistência, a negação que ele fez de querer abraçar qualquer coisa, a respeito à identidade dele, para mim é muito interessante. Então, Kunta Kinte, mas ele é um pouco pesado. Uma pessoa como senegambiana também, Serhanta Diop, é um livro muito bom. Conheçam sobre Serhanta Diop, leiam sobre ele e abracem o cinema africano, que é Nollywood, que é muito bom, sabe? A gente tem hoje novelas de Senegal bastante. Música, como eu gosto de arte, eu sou muito da música. Tem uma menina maravilhosa que toca cora, uma das primeiras mulheres da Gâmbia, por exemplo, para lutar contra essa coisa também de artista de primeira mulher para tocar o cora. Ela é muito interessante. Ela se chama Sona Jobate. Eu depois posso mandar o link. E ela canta maravilhosamente bem. E ela é uma embaixadora que representa bastante. E é isso que a gente empreenda bastante, que é nossos solventes, sobretudo dos negros e pretos, a gente começar a se juntar para construir. A gente sempre sair da espera. Talvez se vocês esperassem o que a gente quer que as pessoas façam para nós, vamos começar a fazer. Vamos começar a buscar a representatividade que a gente busca. Eu confesso que ainda não consegui a representatividade que Sabali, tanto como ideia de conexões culturais ou conexões reais, ou como marca de roupa, que para mim é fazer o melhor, o máximo de representação, se eu sair, uau, tá linda. Ainda não consegui isso, mas o que a gente tem também tá bonito. Então, pega a visão, consuma Sabali, entra nas nossas redes sociais para nos procurar. Sabali Oficial no Instagram e a marca de joias é Sabali Designs, mas esse Sabali com doble L. Vocês vão achar. E usem, vamos colocar mais representatividade, porque eu quero ver muito realeza nesse Brasil, que a gente tem só a nossa história. É isso. Mariama, acho que a gente queria, assim, apenas agradecer por esse episódio maravilhoso, assim, maravilhoso. Foi ótimo estar aqui com você essa noite, aprender tanto, assim. Agradecemos muito, somos muito gratos mesmo, por ter dado esse tempo, enfim, esses ensinamentos pra gente. Muito obrigado.